Eu sempre trabalhei e estudei, Rogério, desde o ensino médio, desde o último ano do ensino médio, nunca mais eu soube o que é ter par, de ser só estudante. E é muito difícil conciliar mesmo, mas com um pouquinho de organização e boa vontade, a gente vai conseguindo. Então, assim, é muito importante, primeiro, saber que fazer uma faculdade é muito além do que você está aqui nesse momento, entende? É muito além do que você só assistir às aulas. Fazer uma faculdade, estar no ambiente de uma universidade, como é o caso de vocês, é, acima de tudo, um processo de empoderamento. Vocês estão aqui, e se vocês estiverem aqui só para constar, só pelo diploma, o resultado disso provavelmente pode ser muito pequeno para vocês, pode ser muito inferior ao que ele realmente pode ser. O processo de desabrochar do ser humano, o processo mesmo de enriquecimento da mente humana, é um processo muito lindo que depende muito de vocês, né? É uma saga muito individual mesmo, querer aprender, querer crescer, querer amadurecer. As leituras, elas são muito propensas a nos ajudar nisso, né? Então, eu costumo dizer para os meus alunos que não precisa a loucura de eu querer devorar todas as leituras obrigatórias e facultativas de cada disciplina, porque eu sei que muitas vezes a gente acaba não tendo tempo para isso. Mas se eu me dedicar pelo menos a alguns textos, o resultado desse processo para mim vai ser um processo rico, né? E assim, eu sou muito grata a Deus por ter percebido isso desde cedo, por ter percebido o quanto que é importante, para além de estar às aulas, eu me dedicar a algumas leituras, porque é isso que vai ficar em vocês, sabe? Essa formação do profissional que está atrelada à formação da pessoa, do indivíduo, né, do ser humano, ela é muito importante. É importante que vocês percebam um pouco da possibilidade de contribuição de cada disciplina o crescimento de vocês, né? E isso é uma coisa que extrapola a classroom, extrapola o ambiente da sala de aula, com toda certeza extrapola o contato do professor-aluno. É uma coisa que é muito, não tirando, é claro, a responsabilidade da universidade, das disciplinas, dos professores, claro, não isentando a responsabilidade, né, da nossa contribuição, que eu sei que é importante, mas é importante falar para vocês que é uma saga muito individual, esse processo de crescimento. Vocês precisam estar dispostos a ler e aprender. E por que eu falo sobre isso? Porque é muito importante falar sobre isso. É muito importante que vocês entendam mesmo a importância de se dedicar, de estudar, né, de ler. E ler não é um ato fácil. Eu costumo dizer, a gente vai ter um momento para falar especificamente sobre isso, mas eu costumo dizer que o nosso cérebro ele é um músculo, né? Como é a panturrilha, como é a coxa, como é o braço, e quando a gente começa a ir para a academia, eu particularmente eu não suporto a academia, eu faço atividade física com rigor, eu procuro muito harmonizar a minha vida, né, e cuidar do corpo é uma das formas de harmonização, mas eu não gosto de academia, então eu faço em casa, eu gosto muito de atividades solitárias, de corrida, ultimamente, em função da pandemia, eu tenho feito esteira, né, tem alguns pesos de musculação, porque depois do 40 a gente precisa se cuidar mesmo, mas a gente sabe que quando a gente começa a malhar, não é fácil, no outro dia a gente está todo dolorido, e assim, a gente diz assim, o tempo voa, mas passa 10 minutos numa esteira, na velocidade 8, 9 para te ver, é um desespero, parece que cada segundo é infindável, né? E quando a gente começa a estudar, é isso, é essa dificuldade. Parece que até o pousar de uma mosca é mais interessante do que aquilo que você está fazendo. É muito fácil da gente dispersar. O estudo, no início do processo de estudar, ele é um ato de sofrimento mesmo, ele é dolorido e às vezes tem os fatores adicionais de você não conseguir entender. Então, eu lembro que quando eu entrei na Unifap,
E aí vinha aqueles textos, né, de antropologia. Nossa, aquilo ali era o terror da maioria dos alunos, porque eram dois desafios. Primeiro, aprender a estudar. A gente precisa ser ensinado a estudar, em regra, aprender a gostar de ler. E o segundo, entender o que está lendo. Porque se você para pensar, além de eu estar ali querendo destinar parte do meu tempo, porque hoje em dia a concorrência é grande, tem tanta coisa mais interessante para fazer, tem 1 milhão de séries aí que eu só preciso me sentar e olhar, né? Sei lá, tomar uma cuia de açaí, tomar uma cerveja, tem tanta coisa que é mais interessante do que isso. Parar para fazer isso é sacrificante, é um sacrifício, não dá para a gente ser hipócrita e dizer que não é. E somo isso, esse rompimento mesmo com o mundo, que é a saga de qualquer estudioso, né, de qualquer pesquisador, somado com o não entendimento. Então eu li uma apostila que eu não consegui entender patavina, não consegui absorver nada, tudo aquilo me empurra para não estudar, entende? Então, é um processo de abnegação que é muito necessário, e o ato de estudar, acima de tudo, ele é disciplina. É disciplina. Tem uma música do Renato Russo que eu gosto muito, que diz que disciplina é liberdade. De fato, disciplina é liberdade, né? Então, eu quero estar bem com o meu corpo, mas eu não quero malhar, né? No meu caso particular, quem tem tendência para ser magro, você já se ajoelha e agradece a Deus todo dia, porque a magreza ela também está um pouco relacionada com a saúde, né, com qualidade de vida. A pessoa que está acima do peso, ela se cansa com mais facilidade, é mais propensa a ter um monte de problema de saúde. E eu sou propensa a ser negona mesmo, né? A minha família, boa parte das pessoas são negras, então eu sou propensa a ter corpão mesmo de negona. Então, se eu não me cuidar, se eu não malhar, eu vou embora. Então, eu preciso ter disciplina para cuidar do meu corpo, né? Então, eu pago o preço para cuidar do meu corpo. Eu sempre admirei, desde criança, pessoas inteligentes. Eu lembro, né, que quando eu era criança, me fascinava a docência, ver os professores falando. Eu ficava pensando, como é que essa pessoa consegue assimilar tudo isso, né? Eu ficava pensando, eu ficava pilhado, o professor estava falando alguma coisa, eu ficava lá assim, caraca, será mesmo que ela decorou tudo isso? Porque para a criança, a primeira impressão é que a pessoa está decorando, né? E eu sempre tive muita admiração por pessoas que sabiam se expressar, que sabiam falar, que sabiam ensinar, e eu queria me construir dessa forma, eu queria saber, eu queria aprender, né? E esse processo é um processo de sofrimento, sabe, gente? Esse processo que você abre mão do mundo para se florescer por dentro, para crescer, para aprender, não é um processo fácil. É como eu falei, é um processo de abnegação. Então, que faz parte da disciplina. Eu vou me disciplinar porque eu preciso reservar 1 hora, 2 horas do meu dia para ler, para estudar, mesmo que seja depois do trabalho, como é o caso do Rogério e de outras pessoas. No caso do Rogério em particular, que eu conheço um pouco mais a rotina, eu sei que ele chega na casa dele depois das 11 da noite. E não é fácil você ter um trabalho noturno e chegar para estudar. Não é fácil, mas você precisa ter disciplina. 1 hora é muito, então tira 15 minutos, mas se obrigue, porque esse processo de universidade, o curso que vocês estão fazendo, isso passa muito rápido, gente. 5 anos, 4 anos, no caso de vocês, é um piscar de olhos. É muito rápido, até porque vocês não estão numa esteira. Vocês não estão numa atividade de musculação, vocês estão levando, né, com o tempo. Então, isso aí vai passar muito rápido, é muito complicado isso chegar até o final e você simplesmente olhar para trás e dizer assim, o que ficou em mim, você não ter resposta. Você precisa enxergar o quanto que você cresceu, o quanto que você amadureceu, o quanto que você evoluiu, não só como pesquisador, como estudante, como estudioso, mas, acima de tudo, como ser humano, porque o processo de empoderamento, ele nos afeta, ele nos impacta, ele nos faz desabrochar como seres humanos. Então,
Eu gostaria de iniciar esse dia falando um pouco da importância disso para vocês, né? Quando vocês estiverem lendo um texto que pareça chato, né? Que você, às vezes a gente pensa assim, caraca, isso não serve para nada. Não pense dessa forma, porque isso vai servir. Vai servir para você aprender, nem que seja um conceito, mas aquele conceito, de repente, em algum momento da sua vida, vai fazer a diferença na sua forma de falar, na sua forma de enxergar o mundo, mas, acima de tudo, na sua forma de se comportar mesmo como ser humano. E é para isso que o conhecimento serve. O conhecimento serve para nos desabrochar, para nos fazer amadurecer como seres humanos, como pessoas. E nesse processo de amadurecimento, ele serve para que a gente colabore de alguma forma com a melhoria da vida de outras pessoas, né? E às vezes essa melhoria ela é sentida pela gente e às vezes não, né? Eu costumo dizer isso na minha sala, não tem coisa mais gratificante do que a gente estar numa cerimônia de outorga, né? E hoje eu vivo uma situação muito privilegiada, porque eu dou a outorga, né? Imagine a sensação que é você conceder o grau a alguém, né? Mas mesmo como professora, fui paraninfa de várias turmas, e mesmo que você não seja paraninfa, você está lá com o professor, um aluno te olhar com lágrima nos olhos e dizer assim, professora, a senhora não sabe o quanto assim, a sua fala foi importante no meu amadurecimento, não tem nada que pague isso. Né? Então, é isso que eu desejo para vocês, né? Que vocês possam colaborar positivamente na vida das pessoas que vocês atuem, seja familiar, seja ambiente de trabalho, o empoderamento, o conhecimento, ele serve para que a gente tenha uma visão de mundo simples, né? Na minha percepção, não adianta nada um título de mestrado e doutorado se for para você ficar pedante, se for para você ficar arrogante, se for para você ficar inatingível, inalcançável, intocável, né? Cursos de mestrado e doutorado servem para deixar as pessoas mais leves, para que a pessoa consiga apresentar o seu conteúdo com leveza, né? Acima de tudo, com amor pelo que faz. Na minha percepção, é esse que, com toda certeza, é o diferencial. Claro que essa visão não foi sempre assim. Durante muito tempo, o conhecimento era um fardo para a humanidade, né, no caso. Durante muito tempo, o conhecimento foi um fardo pesado. E quem não tinha esse conhecimento estava relegado à sua própria sorte. E quem tinha o conhecimento durante muito tempo na história humana era tido como inalcançável, né? Inclusive, vocês devem saber, eu acho que eu até falei isso na nossa aula presencial, que o termo aluno deriva daí, né? Aluno, separa o A, né? Que é um prefixo, né? Aluno, sem luz, né? E o iluminado era o professor, que com todo o seu conhecimento, toda a sua bagagem intelectual, passava ali um pouco da sua sabedoria, que seria a luz, no caso, para os sem iluminação. O termo deriva daí. E durante muito tempo na trajetória humana, o comportamento do saber, desse saber como dogma, né, o saber de um banco da academia, foi trabalhado dessa forma, a partir do amadurecimento sobre a própria coisa do conhecimento, é que se impulsiona a necessidade de tratar o conhecimento com mais respeito, como algo mais simples, né? E todo esse processo de construção do conhecimento como algo científico, o nascedouro dele é o positivismo. Durante muito tempo, quem falava sobre conhecimento no mundo era a filosofia. E a filosofia, durante muito tempo, embora seja uma ciência que precisa ser respeitada, né? Mas durante muito tempo, principalmente antes do século XVIII, a filosofia ela era muito ligada ao teleológico, né? Ou seja, a crença a Deus e a outros fenômenos que não são facilmente explicáveis, a Deus, a natureza. E essa explicação metafísica ou teleológica, ela, de certa forma, nos afastava, né, da busca por uma verdade que fosse imparcial.
E o positivismo, que é o que a gente vai falar hoje, o positivismo, de certa forma, ele vai apresentar essa necessidade humana de se tornar um conhecimento algo com duas características essenciais: a racionalidade, ou seja, aquilo que parta da minha capacidade de pensar, que é uma característica que está presente na filosofia, independente do contexto, mas a necessidade de ser experimental, que é o que a filosofia antiga, especialmente, não tinha, né? Então, para ser verdadeiro, para ser apresentada uma coisa como verdade, eu preciso experimentar e comprovar cientificamente que isso é verdadeiro. E essa é uma teoria que parte do positivismo no século XVIII. Então, a partir do positivismo, a partir do processo do positivismo, a gente passa a ter a construção do conhecimento muito mais metódica. Entendem a importância da metodologia para esse processo? Ou seja, a partir do positivismo e dessa necessidade, o tema da aula de hoje na verdade, é uma continuação da aula passada. Hoje a gente passa a falar sobre o positivismo, tá, Sabrina? É a continuação do slide passado. Então, a partir do positivismo, então, que surge lá no século XVIII, a gente tem, de certa forma, uma representação, a representação de uma mudança em várias perspectivas. Mas talvez na perspectiva científica a gente tenha uma mudança muito mais consolidada, né? Muito mais visível e imediata. A partir do positivismo, a gente tem uma realidade que apresenta uma ideia de ciência muito mais intensa. Por quê? Porque o conceito de ciência passa a ser designado entre a relação de coisas, né? Então, a minha necessidade de investigar um determinado objeto, uma determinada coisa, um determinado fenômeno que ocorre da identidade ou semelhança, diferença ou contraste. Então, a minha necessidade de conhecimento sobre um determinado ponto, seja esse ponto um objeto, um fenômeno, um acontecimento, um marco na história, a partir disso eu passo a ter a clareza de que para aquele conhecimento ser científico, eu preciso experimentar, eu preciso visualizar, eu preciso, de fato, de comprovações. Pois bem, eu separei para vocês algumas teorias sobre ciência e sobre conhecimento, certo? Eu gosto muito da teoria de Spencer, que é uma teoria do século XIX, do final do século XIX, metade para o fim do século XIX, e Spencer ele foi muito sensato quando ele conseguiu perceber 3 variantes do conhecimento, né, que é a grande base para a estruturação que a gente tem hoje. Então, ele vai dizer assim, que a gente tem o conhecimento empírico e vulgar, o conhecimento científico e o conhecimento filosófico. Beleza, professora, a gente aprende isso lá na 4ª série, né? Lá na 4ª série os professores começam a falar sobre isso com a gente. Mas o que é legal da teoria de Spencer é que, além dele conseguir perceber essas variantes, ele consegue uma coisa que é muito nova, que é falar sobre a qualidade dessas variantes. Então, ele vai dizer que o conhecimento vulgar, popular ou empírico, ele é não unificado, e eu vou já explicar o porquê. Quando ele fala do conhecimento científico, ele vai dizer que é um conhecimento que é parcialmente unificado, e quando ele fala do conhecimento filosófico, ele vai dizer que o conhecimento filosófico ele é o único que é unificado. Vocês devem estar pilhados aí, mas por que isso, né? E aí ele fecha dizendo o seguinte: a ciência é a generalização da experiência e a filosofia seria a generalização da ciência. O que seria essa coisa, gente, de conhecimento não unificado, que é o caso do conhecimento empírico, vulgar ou popular, né? O senso comum. O conhecimento empírico, ele é o quê? É o conhecimento que eu herdo, né, de pai para filho, uma conversa que eu ouço, né? As redes sociais talvez sejam o exemplo mais escancarado
de aceleração da comunicação, e na grande maioria das vezes o conhecimento que está ali é empírico, né? Então, eu vejo uma coisa lá no Big Brother, eu posto uma coisa que seja relacionada, sei lá, psicologia, por exemplo, que é uma ciência, né? Psicologia é uma ciência, e aí eu vou lá com o meu achismo, junto aquilo com uma teoria que é de dentro da psicologia e coloco lá nas redes sociais. Eu estou apresentando uma informação que não é unificada. Por que, que não é unificada? Porque para ser unificada, que é uma característica da ciência, eu preciso me cercar de que aquilo que eu estou apresentando como verdade é, de fato, uma verdade. Rede social é um exemplo histórico disso, né? Hoje em dia a gente tem, hoje em dia não, na verdade fake news é desde que o mundo é mundo, né? Mas hoje em dia a gente tem um processo de massificação da fake news, né? A fofoca é um exemplo disso, então você ouve e, em regra, se passa adiante, e se passa adiante aumentando o negócio ainda, né? E com as redes sociais é um negócio muito complicado, porque antes a fofoca, que era um negócio de boca a boca, hoje em dia é um absurdo, porque a pessoa recebe uma informação, ela não vai ver se aquilo é verdade ou não, ela não vai buscar fechar as pontas, né? E ela vai colocar no grupo, ou seja, não precisa mais ser boca a boca. É um negócio muito complicado. Então, esse conhecimento popular, empírico ou vulgar, ele é um conhecimento não unificado porque a pessoa não precisa fazer o movimento para verificar se aquilo é verdade ou não. Né? A gente vai de herança de informação, né? Ah, fulano disse, cicrano disse, né? E todo mundo conhece pessoas que não gostam de ir um médico, mas que tomam remédio pela boca dos outros, né? Se, fulano me disse que isso aqui é bom, então eu vou tomar. A gente sabe que é um processo muito perigoso, né? E a humanidade, de uma forma geral, ela viveu sob a responsabilidade do conhecimento empírico por muito tempo, né? Até pela falta de sistematização mesmo da ciência. O conhecimento científico, eu acho fantástico quando Spencer diz que esse conhecimento científico ele é parcialmente unificado. Você pode dizer assim, mas se esse conhecimento científico, se ele é tão bom assim, por que que ele não é totalmente unificado? Porque é muito difícil, gente, você fechar todas as correntes de verdade. Imagina, sei lá, vamos pegar esse caderno de anotações para análise. Eu vou conseguir fechar de uma forma absoluta todas as informações provenientes desse caderno de anotações? Porque quando eu falo desse produto, por exemplo, eu estou falando de material, eu estou falando de trabalho, eu estou falando de design, eu estou falando da história do trabalho, da vida de quem ajudou a pensar nesse produto, na vida de quem dedicou empenho para a elaboração desse produto. E se eu paro para pensar dessa forma, eu não consigo fechar de uma forma total toda a cadeia, entende? Por uma razão simples. Cada ser humano é um universo. E às vezes a pessoa se sente pequena, mas não existe ninguém pequena, porque cada pessoa, cada indivíduo, ele tem um mundo de histórias que o cercam e que, de certa forma, impactam positivamente ou não em sua vida. Então, é muito complicado, é impossível você fechar todas as correntes de um processo do conhecimento científico. Eu não sei se eu dei esse exemplo na nossa aula presencial, que eu lembro que eu cheguei a falar sobre isso, mas eu costumo citar um filme que trata sobre isso, um filme que apresenta uma possibilidade em que o conhecimento científico fica totalmente unificado. Lembram desse exemplo que eu citei? Se não lembra, alguém ousa dar o exemplo? Vamos lá? Meio ponto. Abram o microfone de vocês e rufem os tambores.
Perdão, professora, não ouvi a sua pergunta. Você pode repetir, por gentileza? Um exemplo de um filme que apresenta uma possibilidade do conhecimento científico como um conhecimento totalmente unificado, ou seja, ele fecha todas as pontinhas de comprovação. Vocês assistiram Lucy, gente? Com a Scarlett Johansson? Sim. Sim. Lucy faz isso, não é? Lucy vai desde lá do Big Bang, a partir de uma teoria que é muito interessante, né? Bom, se todos nós, a explicação hoje mais racional e amplamente difundida sobre a origem do mundo é o Big Bang. Então, se todos nós viemos do Big Bang, todos nós temos partícula da mesma origem, não é? Então, a explicação do Big Bang está em todos nós, né? E o filme, ele parte de alguns estudos que são muito interessantes. Por exemplo, existem pesquisas que comprovam que o ser humano, ele só tem capacidade de utilizar 10% da sua capacidade cerebral. Não é que 90% esteja bloqueada, não é isso. Mas eu não consigo acessar todo o meu HD só de uma vez, entendeu? Uma hora funciona aqui, outra hora aqui, outra hora aqui, outra hora aqui. Eu acho que a gente é uma máquina muito destrutiva, e aí o criador, né, não quis liberar todos os gigas para não dar um bug maior do que a gente já causou no mundo. Então, tem essa teoria que explica isso. O enredo de Lucy parte do e se? E se eu pudesse utilizar 20? E se eu pudesse utilizar 30? E se eu pudesse utilizar 100%? 100% implica, já que eu tenho partícula do Big Bang em mim, implica eu saber o que aconteceu. Eu consegui enxergar tudo o que foi. Então, uma teoria linda, claro, uma ficção, mas que prova, que de certa forma representa uma comprovação para quanto que é impossível se conhecer o todo, se conhecer todas as regras do mundo, né? Então, é um exemplo de filme, para quem não assistiu, é um filme que vale muito a pena assistir, porque vai te lembrar a pensar isso, né? E eu assisti esse filme só me lembrar das minhas aulas de metodologia, porque a principal mensagem que ele passa na minha percepção é essa. E, por fim, a gente tem o conhecimento filosófico apresentado por Spencer, que na percepção dele é o único tipo de conhecimento unificado. Aí você pode dizer assim, mas por que ele é superior, né, ao conhecimento científico? Não, porque o conhecimento filosófico ele é subjetivo. E aí quando eu desenvolvo uma teoria, em regra, eu tenho que fechar as pontinhas, né? Eu tenho como explicar aquela teoria que eu crio, né? Então, essa subjetividade, o fato desse conhecimento estar vinculado a um pensamento e não necessariamente estar relacionado a fatores externos predominantemente, a partir daí se consolida a possibilidade de eu conseguir apresentar uma explicação racional àquilo que eu estou propondo. Né? Então, é muito interessante essas características que são apresentadas por ele. A ciência é a generalização da experiência, ou seja, para ser científico eu preciso fazer experiência, eu preciso comprovar, né? E a partir dessa comprovação criar leis, que são as generalizações, e a filosofia seria a generalização da ciência, ou seja, em cima das leis apresentadas, eu consigo tirar grandes teorias filosóficas, né? Esse conceito apresentado por ele é um conceito muito estudado até hoje. A partir daí, a gente tem um processo de aprofundamento, né, desse pensamento sobre ciência. No século XIX, com inspiração, né, da corrente positivista de pensamento, que talvez vocês estejam vendo, ou ainda vá ver, né, com o professor Vitor Neri. O positivismo ele tem uma influência muito grande na educação, em suas várias searas. A partir dessa inspiração do positivismo, a partir da inspiração do pensamento evolucionista, e a partir da inspiração do pragmatismo, né, que é a necessidade de você comprovar o que você fala, a gente tem aí 4 apontamentos, né,
ou 4 grupos categorizados de ciência. As ciências físico-químicas, que vão tentar dar conta dos fenômenos do mundo inorgânico, ou seja, tudo aquilo que não tem vida, né? As matérias sem vida, que a gente sabe que é muita coisa, não é pouca coisa, né? Então você precisa dar conta de tudo aquilo que tem no mundo que não tem vida, e é muita coisa que tem no mundo dessa forma, inclusive algumas pessoas, cala-te boca que está sendo gravado, né? A biologia, que tentaria dar conta de alguns fenômenos do mundo orgânico, né? Então, tudo aquilo que tem vida, que tem um organismo com vida, passa a ser cuidado pela biologia. A psicologia, que abrangeria os fenômenos do mundo psíquico, que não é pouca coisa, tá, gente? Talvez o melhor exemplo de filme, o melhor exemplo é subjetivo, né? Mas tem um filme que trata sobre isso de uma forma brilhante, que é Fragmentado. Fragmentado mostra aí a possibilidade de revolução da mente humana, né? Com as várias personalidades e tal. Então, cuidar da mente humana, do pensamento, da psicologia, não é fácil, é uma coisa extremamente complicada. Assim como é complicada a biologia e, por fim, a sociologia, que tentaria dar conta do fenômeno do mundo social, que é fruto ali das relações humanas, né? Então, os conflitos que derivam disso, as relações que derivam disso, né? Os processos de violência e de opressão que derivam disso. Então, o objeto da sociologia, com toda certeza, também não é fácil. A partir daí, a partir do século XIX, a gente tem a categorização desses 4 tipos, né? Ou áreas científicas. E a partir do século XX, especialmente com esse grande nome, né, chamado Trijulo, a gente tem em 74 o início de um processo muito interessante, que é o processo de refinamento dos 4 tipos de conhecimento. Trijulo ele tem uma característica muito interessante, que é de atribuir valor ou atribuir características aos 4 campos do conhecimento: conhecimento popular, científico, filosófico e religioso, né? Então, esse conhecimento popular, ele vai dizer que é valorativo, reflexivo, assistemático, verificável, falível e inexato, né? Valorativo, no sentido mesmo de juízo de valor, tá, gente? Então, conhecimento popular, aquilo que eu falo tem um valor para mim, tem alguma importância na minha vida. Reflexivo, não no sentido de reflexão, mas muito mais no sentido de reflexo. Eu vejo e eu passo em frente sem meio que pensar, entende? Então, no sentido mesmo de reprodução. Assistemático, não tem método para ser investigado se aquilo é verdadeiro ou falso. Verificável, porque quem conta uma mentira se pauta em alguma coisa, né? Então, se olha, fulana falou não sei o que no BBB, pode ir lá ver a gravação. Então, você tem como verificar, né, algum fundamento de verdade. Falível, em função das outras características, né? Esse conhecimento ele acaba sendo muito frágil e, consequentemente, falível, e inexato pela mesma razão, né? Na contramão disso, o conhecimento científico ele vai ser muito mais fechado com relação às suas características. Ao invés de ser valorativo, ou seja, partir dos meus juízos de valor, dos meus julgamentos, esse conhecimento ele vai ser real, ou seja, ele parte dos fatos, né, da realidade que eu estou vendo. Ele deixa de ser reflexivo no sentido de reflexo e passa a ser contingente, ou seja, é a realidade que eu estou olhando de uma forma muito mais ampla, né? Reflexivo, que é uma característica do conhecimento popular, é muito você ver ali superficialmente e dali tirar suas deduções.
E o contingente não. Você olha à volta e você redobra a sua atenção. Isso que quer dizer com contingente. E enquanto o conhecimento popular é assistemático, ou seja, não tem uma metodologia de comprovação da verdade, o conhecimento científico ele é sistemático. Existe a comprovação por meio desse caminho, desse outro e desse outro. Ele é verificável, assim como o conhecimento popular, mas também é falível. Aí você pode dizer assim, professor, agora bagunçou tudo, eu estava até entendendo. Por que com todas essas características, esse conhecimento ele é falível? Lembram da teoria de Spencer? O conhecimento científico ele não é unificado. Então, eu nunca vou conseguir todas as comprovações necessárias, né? Se eu não consigo fazer todas essas comprovações, esse conhecimento ele está sujeito a falhas, né? Então, em função disso, ele vai ser falível, mas aproximadamente exato. Aproximadamente, por quê? Porque eu preciso de uma outra teoria mais aprofundada, mais ampla, para conseguir, como diria a Carol Conká, tombar a teoria anterior. Bom, o conhecimento filosófico, ele tem características bem diferenciadas. Ao invés de valorativo, no sentido do meu juízo de valor e real, ele é valorativo no sentido da minha subjetividade, dos meus conjuntos de valores, né? Ele é contingente, ele deixa de ser contingente e passa a ser racional, a partir da minha capacidade de olhar para um determinado objeto ou fenômeno e pensar e raciocinar, né? Então, a inspiração dele é totalmente subjetiva, mas eu não posso esquecer que o conhecimento filosófico também é uma ciência. E, por ser ciência, ele é o quê? Sistemático, né? Eu tenho formas de pensamento. Então, eu tenho lá a metodologia de Hegel, a metodologia de Bacon, eu tenho lá a metodologia de Karl Marx, eu tenho a metodologia de Augusto Comte. Então, ele é sistemático porque ele se baseia em algum método como um parâmetro, né, de análise. Mas ele não é verificável, ao contrário do conhecimento científico e popular. Por quê? Porque ele é subjetivo, gente. Então, está muito dentro dos valores e da capacidade de raciocínio de um indivíduo. E se um filósofo, uma pessoa que está desenvolvendo uma teoria, afirma que pau é pedra, é muito difícil você conseguir comprovar para ela o contrário, por conta justamente dessa subjetividade, né? Por conta dessa coisa da subjetividade mesmo. E em função da mesma razão, essa teoria é infalível, porque aquilo que é verdade para um filósofo, você não vai conseguir provar o contrário para ele, né? Por isso a filosofia ela vigorou no mundo como mecanismo de conhecimento e poder mesmo durante tanto tempo, né? Ela é infalível porque ela é subjetiva e inexata. Por que inexata se ela é infalível? Inexata por quê? Porque por mais que eu não consiga provar para um filósofo que ele esteja errado, eu consigo apresentar uma teoria mais explicativa, mais amplamente aceita sobre uma determinada realidade, né? Eu sei que não é fácil, não pilhem com isso, né? Mas eu estou tentando apresentar para vocês da melhor forma possível os traços característicos, né, desses tipos de conhecimento. Por fim, a gente tem o conhecimento religioso. E quando a gente analisa, né, as características do conhecimento religioso, a gente passa a compreender por que durante tanto tempo o conhecimento religioso teve tanta influência sobre o conhecimento de uma forma geral, né? E ainda tem, né? Não dá para fingir que o conhecimento religioso ele não tem influências, né, sobre o mundo, porque tem muito, né? Esse conhecimento religioso, ele tem como características, ele é valorativo, só que esse valor, ele não é a minha subjetividade, esse valor, ele é a minha inspiração, né? Qual seria esse valor? A crença num Deus, né?
ele é inspiracional, ou seja, ele está focado numa crença que é maior do que tudo para aquele indivíduo. Ele é sistemático, porque toda religião se baseia num roteiro, não é isso? Não tem religião à doida, gente, né? Então, a religião, para ser religião, ela tem uma regra de conduta, não tem? Cristianismo, tem a Bíblia, né? Aí a gente tem o Alcorão, aí a gente tem o Torá, a gente tem balizadores de conduta, tá? A Umbanda tem as suas regras de comportamento, o Candomblé também tem. Então, cada religião vai ser sistematizada por um modus operandi, né? Por um modo de agir, né? E isso é uma característica forte das religiões. Ele não é verificado em função da abstração, não em função da subjetividade somente, entende? Mas eu tenho a crença de um Deus, e aí você não consegue comprovar para mim que aquele Deus ele não existe, considerando que ele está dentro de mim, da minha fé. E em função da mesma razão, ele é infalível, né? Você não vai conseguir enxergar falhas naquilo. E em função disso, passa a ser o único tipo de conhecimento que é exato. Por conta disso, a força, né? A força desse tipo de conhecimento. É muito interessante essa categorização que é feita por Trijulo, ela vigora até hoje. Pois bem, mas essa coisa de classificação da ciência é um lance que não é recente, tá? É uma coisa bem antiga, que surge com o positivismo. O primeiro pensador a fazer essa categorização é um francês, conhecido como pai do positivismo e pai da sociologia, que é Auguste Comte, né, cuja teoria é do final do século XVIII, mas ele nasce no final do século XVIII, mas a teoria dele é do século XIX. E Auguste Comte, como um grande positivista, né, e o positivismo ele tem a característica mesmo de ser reacionário, de ser conservador, essa é a característica formatada pelo positivismo. Auguste Comte faz uma das primeiras classificações que foi estabelecida, né, na humanidade. Para ele, como um grande conservador, as ciências são organizadas de acordo com sua ordem de complexidade. E aí ele faz uma organização dessa forma, né? A organização de Comte, por ordem de importância. Ele diz assim, olha, a ciência mais importante é aquela que eu consigo comprovar. Então, ele vai colocar, obviamente, as ciências exatas em cima, né? Num grande bloco, aritmética, geometria, álgebra, mecânica racional, astronomia. Então, as ciências que eu consigo comprovar com maior facilidade, elas estão nesse topo aí de organização e de importância. Em seguida, se tem as ciências físico-químicas, né? Física, química, mineralogia, geologia, isso século XIX, tá, gente? Em seguida, as biológicas, que são mais amplas e difíceis de serem comprovadas, né? Aí tem a botânica, a zoologia, a antropologia no meio. Em seguida, tem o que ele chama de ciências morais, aí entraria no bloco psicologia, história, geografia, ciências sociais, sociologia, direito, política, todas as ciências referentes à humanidade aí entrariam aí nesse contexto. E, por fim, até como uma forma de dar uma cutucada mesmo na igreja, né? Embora fosse uma corrente totalmente tradicional, conservadora, o positivismo ele tem essa dupla face, ser conservador e, ao mesmo tempo, proteger os interesses da igreja, né, por ser conservador e, mais por outro lado, apresentar a necessidade da experimentação. Então, ele relega a metafísica ao último grupo, né, contendo nela cosmologia, psicologia racional, teologia, enfim. Então, ele faz
a apresentação de organização, né, a classificação da ciência, e ele alcança uma grande fama como intelectual em função disso. E a tendência dessa classificação por Comte é a tendência dela ser repensada. No início do século XX, a gente tem a teoria de Bunge, né, que resume aquilo que Comte tinha colocado. Bunge define ciência em dois grandes grupos, ciência formal e ciência factual. As formais seriam as ciências relacionadas à lógica e à matemática, e todo o restante seriam as ciências factuais, né? As ciências naturais e as ciências culturais, né? Bunge acaba resumindo isso de uma forma muito mais simples. E aí a gente tem a revisão feita por Lakatos, que é a definição que é apresentada hoje, né, de ciência, a partir do final do século XX mesmo, a gente já tem uma organização mais estabilizada de ciência em três grandes campos, né, ciências formais, factuais e naturais. Ciências formais, a lógica e matemática, e ciências naturais, eu teria física, química e a biologia, e as ciências sociais, a gente teria ali todo o bloco que contempla as ciências humanas de uma forma geral. Bom, diante de tudo isso que nós tratamos, a gente tem aqui algumas características para o conhecimento científico, certo? Então, esse conhecimento, ele é racional, objetivo, parte de fatos, né? Ou seja, ele é factual, transcende aos fatos, ou seja, eu consigo observar as possibilidades para além daquilo que eu estou vendo. Ele é analítico, parte da minha capacidade de análise, claro, preciso, comunicável, verificável, depende de uma investigação metódica, ou seja, ele precisa de um método, sistemático, acumulativo, falível, geral, explicativo, preditivo, ou seja, ele prevê acontecimentos futuros, aberto e útil, né? Essas aqui são as características mais atualizadas sobre o conhecimento científico. E aí a gente finaliza a nossa reflexão falando sobre o trinômio que se baseia ou que norteia toda a ciência, que é o trinômio verdade, certeza e evidência. Eu queria disparar algumas questões inquietantes para vocês refletirem, certo? Então, primeira questão. O ser humano, nós, no caso, né? Bons e ruins, com ou sem falhas, né? Provavelmente todo mundo com falha. Este ser humano, ele pode conhecer a verdade? Pensem a verdade como uma coisa absoluta, certo? O que é a verdade para você? Que evidências nós temos de que as verdades apresentadas pela religião ou pela ciência, que evidências nós temos de que elas sejam realmente verdade? Como nós podemos ter certeza que o ser humano e a humanidade, de fato, estejam no caminho certo? Bom, sobre a verdade, gente, talvez a primeira afirmação importante sobre isso é a seguinte: nenhum ser humano mortal é dono dessa verdade. A gente não tem condição de conhecer o todo, né? Por mais que eu seja pesquisador e me destaque muito num ponto, eu não vou ter condições nunca de saber tudo sobre aquilo, né? O problema, da verdade, ele está na nossa finitude. Talvez um vampiro teria condição, né, teria condições de tempo de ser mais sabidos que a gente, porque ele teria muito mais condição de acumular o conhecimento. O ocultamento do ser da realidade do outro, né? Então, assim, é muito difícil saber a verdade, porque a gente só sabe aquilo que é revelado. Não sei se vocês assistiram o filme ontem, né? Garota Exemplar.
é um filme que é uma boa reflexão. Na verdade, a gente sabe do outro aquilo que o outro mostra. E o que não é mostrado? E as doenças internas, né? Os traumas, os medos, as angústias, né? Como é que você vai conseguir traduzir e externalizar aquilo que você não está vendo, né? Coronavírus talvez seja uma expressão disso, né? A gente sabe algumas informações que são amplamente difundidas, mas e as informações que nós ainda desconhecemos? Existem uma série de cogitações, por exemplo, existem algumas pesquisas que dizem que boa parte das pessoas contaminadas pelo coronavírus tem a possibilidade de nunca mais recuperar o olfato e o paladar. Vocês já pensaram o impacto disso na vida de uma pessoa? E as coisas que a gente ainda não sabe? O pesquisador ele pode conhecer aspectos do objeto que se manifesta, que se impõe, porém, a realidade total, ela nunca vai conseguir ser captada por nós. A gente precisa saber ter tranquilidade e calma para lidar com isso. Pode-se definir verdade como um encontro da pessoa, como o desocultamento de uma manifestação do ser, né? Por que eu digo que a gente precisa ter calma, gente? É muito comum o professor ficar nervoso com pergunta feita em sala de aula, porque ele não quer ter a sua verdade refutada. Né? Por isso que eu digo que a postura científica, ela é, antes de tudo, uma postura de humildade. Ela precisa ser uma postura de humildade, de você conseguir perceber que você está evoluindo, que você está aprendendo. Sobre a evidência, que é o segundo ponto em busca, né, da verdade, afirmações erradas decorrem de atitudes precipitadas e de arrogância em relação à natureza do que se desvela. A postura de um pesquisador é uma postura de humildade. Eu não posso ser de paciência e humildade. Para eu conhecer um objeto, eu preciso saber que aquilo vai levar um tempo, eu preciso me dedicar e eu preciso ser humilde para eu não me precipitar. Essas são características que são essenciais à construção do pensamento científico. São essenciais. E a certeza, que é o fim, né? Verdade, evidência e certeza. Certeza seria a adesão firme de uma verdade sem um temor de engano. Por exemplo, vou fazer uma pesquisa, sobre a utilização da maconha como produto manipulado, né, para a saúde. Provavelmente eu já tenho meus preconceitos com relação a essa temática, preconceitos ou favoráveis ou contrários ao tema daquela pesquisa, né? Para essa pesquisa ser possível e para ela ter um resultado aproximado à verdade, que a verdade, como a gente viu há pouco, ela não é absoluta, né? A não ser para a lógica, né, para a matemática, que a gente tem uma aproximação muito real da realidade, mas para as ciências humanas isso não cabe. Para eu fazer uma pesquisa desse porte, eu preciso avaliar usuários, causa e efeito. Sem essa análise que demora tempo, evita paciência, humildade, eu não consigo fazer uma pesquisa que não seja enviesada. Eu não consigo fazer uma pesquisa que não seja forjada por um resultado que eu quero, por força, apresentar. E dessa mesma forma, gente, se conduz toda a pesquisa científica, né? Na verdade, eu tenho um tema, eu tenho os meus preconceitos, e eu tenho ali mecanismo para evitar que os meus preconceitos se revelem na pesquisa, né? E eu tenho que saber que ainda com todos esses cuidados, somente com muita paciência e humildade, eu vou conseguir apresentar paciência, dedicação e humildade. É que eu vou conseguir apresentar um resultado que seja mais próximo ali a uma verdade.
Pois bem, eu vou deixar essas reflexões para vocês no slide, tá? Que são mais reflexões sobre comportamento científico, a importância do espírito científico, e aí se fala, entre outras coisas, além dessa coisa da determinação, da disposição, se fala também da coisa da ética, né? No mundo acadêmico, infelizmente, ainda é muito comum pesquisas roubadas, né? Que são os famosos plágios. E se a pessoa tiver muita firmeza na sua ética, ela não vai fazer uma coisa dessas, né? Hoje em dia, mais do que nunca, com a revolução da tecnologia, se tem meios, né, para se pegar isso, se tem meios para você conseguir diagnosticar de uma forma precisa o que é plágio, o que não é, mas eu costumo dizer que isso está muito atrelado à sua moral, né, à sua personalidade, à sua conduta. Então, roubar pesquisa, óbvio que não é legal, né? Roubar um tema de pesquisa não é legal, porque tem isso também, tá? Você não tem a mínima ideia do que você quer fazer no seu TCC, por exemplo, aí você ouve o colega, você é muito mais rápido que ele, consegue um orientador e diz, olha, professor, eu quero essa ideia. Você está roubando a ideia de alguém, né? Isso também não é legal. Então, são posturas que estão muito relacionadas também à ética e à moral de cada um, né? Tudo isso tem a ver com o desenvolvimento de ciência. Bom, gente, o que eu tinha para falar sobre essa parte inicial da nossa disciplina é essa. Até sábado, eu comecei a gravação do vídeo sobre positivismo, mas eu não consegui concluir. Então, até sábado eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês. E aí, a nossa próxima aula, provavelmente vai ser no horário das 9, tá? Se tiver algum imprevisto, eu aviso a vocês. Mas a nossa próxima aula vai fluir bem, tá? E até sábado também eu consigo finalizar as notas das atividades avaliativas de vocês, eu consegui fazer a leitura, né, de todos os comentários do fórum de discussão. Então, a gente tem uma parte encerrada da atividade, falta apenas eu finalizar a correção da análise do filme, tá? Eu já li alguns, gostei muito do que eu li, achei muito legal, fiquei muito feliz com muitas análises, mas ainda não consegui finalizar todas. Devo conseguir finalizar também essa parte para a gente ter a nossa primeira avaliação concluída até sábado ou domingo, né? Eu fico muito feliz porque essa era a parte que eu conheceria vocês, né? Fiquei muito feliz com muitos comentários que eu vi e fiquei muito feliz com as análises também que eu vi, porque é uma forma de eu conversar um pouco com vocês, por mais que eu não esteja conversando, né, mas a leitura, ela provoca isso, né, então, por mais que seja uma atividade que dê um pouquinho de trabalho, eu gosto, porque é uma forma de eu conhecer um pouco da forma de pensar de vocês.